Fala, mestre da persuasão, aqui é o Thiago Brigato e a sacada de hoje é como se defender de manipuladores. É óbvio que todo mundo quer se tornar uma pessoa mais persuasiva. A gente adora convencer as pessoas, fazer com que as pessoas façam as coisas que a gente quer, na verdade, mas nós não queremos ser manipulados, é óbvio, né? Principalmente quando essa manipulação não é boa pra gente, né? Tem pessoas que, claro, elas querem, elas são persuasivas, elas conseguem convencer a gente, mas elas querem o nosso bem. E agora, e as pessoas que não querem o nosso bem? Como a gente consegue se defender desse tipo de pessoa, né? Primeiro ponto é que manipulador já entra nesse caso, né? Eu acredito que quando você entra no quesito de manipulação, é quando você está querendo que as suas regras imperem, independentemente de ser bom ou não. Isso é contra a persuasão. Por que isso é contra a persuasão? Porque na persuasão, é óbvio, você quer fazer com que as pessoas se sintam bem. Só que se você está convencendo essa pessoa a fazer algo que ela não quer e que provavelmente terá um resultado negativo para ela, você está indo contra a persuasão. Então, é bem importante a gente distinguir esses dois pontos de persuasão e manipulação, né? Então, como eu me defendo de manipuladores? E a sacada é bem simples e clara. É se tornando um mestre na manipulação e na persuasão. Como assim, Thiago? O que você quer dizer com isso? É simples. Se você for analisar, tem pessoas que são absolutamente desconfiadas em relação a qualquer outro tipo de pessoa, né? E tem pessoas que justamente dão essa justificativa para como melhor defesa contra o manipulador, né? Então, o que eu faço para nunca ser manipulado? Eu desconfio de todo mundo, ninguém consegue me enganar. Dificilmente eu aceito o que as pessoas pedem, eu sou uma pessoa bem intransigente e tudo mais, né? Só que aí entra um outro problema. Se você quer se tornar um mestre da persuasão, sendo uma pessoa totalmente desconfiada, não abrindo espaço para as pessoas te influenciarem, você automaticamente não conseguirá persuadi-las também, porque você fecha a porta. E não importa em qual via que você está fechando, você fechou a porta e provavelmente você também não terá como persuadir outras pessoas, porque se você não dá um voto de confiança para elas, você também não recebe um voto de confiança. Isso é meio claro, né? Então, qual que é a sacada aqui? A sacada é você se tornar um mestre na persuasão, ou seja, você ir se aprimorando cada vez mais, entendendo como funcionam os jogos sociais, entendendo quando uma pessoa te fez mal e quando ela quer te fazer mal. Por isso que tanto no treinamento avançado quanto no nosso canal, nós focamos em trazer todas as ferramentas necessárias. Infelizmente, a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer com elas. Mas, ao mesmo tempo que a pessoa pode usar uma técnica ou, enfim, alguma situação que a gente expõe aqui no nosso canal ou no nosso curso de forma errada, provavelmente há muito mais pessoas honestas. Na verdade, provavelmente não. Isso é claro, há muito mais pessoas honestas e, obviamente, o bem é muito maior que a gente causa propaganda da nossa mensagem. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, eu faço curso de defesa pessoal. Eu aprendo a lutar para me proteger. Só que a escolha é minha entre usar a mesma ferramenta para fazer o bem como para fazer o mal. Ou seja, eu não tenho como controlar, o meu mestre, por exemplo, não tem como me controlar nesse sentido. Sou eu que decido o que eu vou fazer. Só que a partir do momento, né, se eu chegar para o meu mestre e falar assim, mestre, qual é a melhor defesa contra um ataque à minha pessoa e como que eu posso me defender? É aprendendo a lutar e provavelmente usando as mesmas ferramentas do que aquele agressor usaria contra mim. Só que aí é óbvio que eu faço dentro de um sistema mais controlado, que isso é o mais importante. Quando você domina a situação, você deixa de ser uma pessoa totalmente desconfiada de tudo. Você passa a ter mais controle das situações e muitas vezes entrando até no jogo das pessoas e fazendo com que elas quebrem a cara quando elas tentarem fazer alguma coisa com você. Então essa é a sacada. Quanto mais você dominar o jogo da persuasão, quanto mais você analisar os exemplos da sua vida, os exemplos da vida de outras pessoas, quanto mais você estudar a persuasão, quanto mais você se aprimorar em ler pessoas, em ver como elas interpretam a sua mensagem, quanto mais você se aperfeiçoar nisso, mais protegido você estará e mais resiliente, você estará também. Você já, por exemplo, passou por uma situação onde você sabia que a pessoa estava mentindo para você e automaticamente você se sentiu muito mais no controle da situação do que quando você não sabia? Então, esse é o ponto. Quando você sabe o que está acontecendo, primeiro, você já toma o controle para você, porque você não tem como impedir a pessoa de tentar te manipular, mas
a mensagem dela para a partir do momento que você entende qual é o real objetivo dela. E aí você tem o controle novamente da sua ação, independentemente do que ela faça, para se defender, para entrar no jogo, para dar uma lição nela, não é verdade? Como a defesa pessoal. O cara pode tentar dar um soco, pode tentar fazer o que for, só que eu sei me defender. A partir do momento eu não impeço que ele me dê um soco, mas eu consigo me defender, desviar, usar a força dele contra ele, tá? Então essa é a sacada, domine o jogo da persuasão e automaticamente você ganha resiliência mental e prática para lidar com manipuladores. Certo? Se você gostou dessa dica, deixa seu like, isso é muito gratificante para mim. Comentário, se inscreva no nosso canal, pois só assim a gente poderá sempre analisar e ver direitinho qual que é a melhor sacada para vocês. E, claro, para você se tornar cada vez mais um mestre na persuasão, acompanhe as nossas dicas, pois elas te levarão para o topo dessa montanha, com certeza. Grande abraço e até a próxima sacada!